Olá, tudo bem? Muito bom estar aqui com você novamente e esse papo é sempre muito gostoso. Seria melhor ainda se a gente pudesse estar se vendo, conversando, trocando ideias. Eu gosto muito disso, muito mesmo. E hoje eu quero falar com vocês sobre o ser mãe, né? Esse presente que é um presente de Deus, ser mãe. Eu sou Cristiane Silva, educadora especialista em relacionamento familiar, e o meu objetivo é ajudar você a vencer os desafios, os conflitos desse relacionamento. Sabe que quando eu converso com as crianças, eu atendo as crianças, eu converso com os pais, e eu vejo assim a dificuldade que existe dentro desse relacionamento em termos realmente de comunicação. Eu sei que a correria do dia a dia acaba sendo assim algo que atrapalha bastante essa comunicação dela acontecer de uma maneira efetiva. Nós já falamos aqui várias vezes sobre a comunicação com violência. Realmente é um assunto assim que ele é muito amplo, né? A gente consegue explorar realmente ele, e mesmo a gente falando, mesmo a gente orientando, mesmo a gente tirando dúvidas, a gente vê que realmente o saber é uma coisa, o conseguir praticar, assimilar essa informação e imprimir ela no nosso comportamento, nas nossas atitudes e reações do dia a dia é realmente a parte mais difícil, a parte mais desafiadora. Quando eu converso com uma criança, eu vejo assim, nas palavras delas, eu faço uma pergunta, né? E elas ficam ali com aquele olhinho dela, pensando para responder, mas algumas respondem com mais facilidades, outras precisam de um tempinho um pouco maior para responder. Que algumas a gente percebe que até a gente consegue identificar se a comunicação em casa ela realmente é eficiente, ela realmente acontece quando a gente vê que ela consegue responder de uma forma mais natural, de uma forma mais imediata, e tem umas que a gente vê que realmente acessar o coraçãozinho dela a gente precisa de um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de habilidade para saber o que está ali, né, guardado dentro daquele coraçãozinho. E tem aquelas assim, como eu falei, que são super espontâneas. Eu não me esqueço assim de alguns casos, e geralmente quando eu faço essas perguntas, né, e vem aquela resposta, e junto com essa resposta vem uma dor, vem junto de uma dor. E essa dor é interessante porque eu vejo que muitos pais não sabem que o filho tem essa dor. Alguns sabem, mas pensam que é coisa de criança e que isso vai passar, e não passa, certo? Essa dor ela pode mudar de forma, de tamanho, mas se ela não é identificada, se ela não é tratada, se ela não é acolhida, essa dor vai continuar ali e vai crescer e pode estar atingindo várias áreas da vida dessa criança nas mais diversas fases que ela vai passar. E acontece também, já aconteceu, de crianças chegar e falar: eu preciso de ajuda, eu preciso de atendimento. E é muito legal quando isso acontece, né? Eu fico prestando muita atenção, sabe? E aí essa criança, ela se abre com naturalidade, porque ela realmente está necessitada de ser ouvida, de colocar essa dor para fora. E assim, eu vejo que é muito bom quando ela consegue encontrar, se não é na mãe que deveria ser, mas encontrar em alguém que ela realmente possa chegar e falar: não, eu tenho uma dor e eu preciso falar sobre essa dor, eu preciso tirar essa dor de dentro de mim. É muito legal quando isso acontece, né? É muito lindo. E acontece que, de repente, a mãe, né, a responsável por essa criança,
não sabe dessa dor, e quando sabe, porque a gente pode levar essa dor para esse responsável, para essa mãe, porém já acontece que essa mãe, ela ignora essa dor, né? Como eu falei agora há pouco, ela simplesmente acha que é coisa de criança, e isso é uma coisa muito triste, porque está havendo um descuido, um relaxo nessa educação, e isso, se não for resolvido, se não for considerado, pode trazer realmente alguns problemas futuros, né? Esse relacionamento, ele vai ficar cada vez mais doente se ele não for tratado, né? Se não haver o diagnóstico, não haverá o tratamento. Então, esses sintomas, essa enfermidade, ela vai ficar ali, vai crescer, vai comprometer outras partes, e sabe-se lá o que pode acontecer. Aliás, nós podemos ter até uma base do que pode acontecer, porque nós vemos aí tantas coisas, né? Vemos pais passando por várias situações difíceis com seus filhos, e só que de repente essa situação que eles se encontram hoje foi uma dor que não foi identificada lá atrás. Foi ignorada, por quê? Porque era coisa de criança, né? Ou também acontece de alguns pais, por exemplo, na educação dos irmãos, né? Às vezes os irmãos não se dão bem, tem ali as diferenças de idade, a gente já falou sobre isso, tem diferenças de temperamentos, tem várias diferenças, várias coisinhas que tornam esse relacionamento um pouquinho mais conflituoso, não é verdade? E aí acontece que muitas vezes os pais falam assim: mas não tem problema essas diferenças, eles não se dão bem, mas são crianças, lá na frente eles vão se dar, ou se não, eu não me dava bem com meu irmão e não tem problema, é assim mesmo. Então, assim, é claro que cada um tem um valor diferenciado de um e de outro, um ponto de vista diferente de um e de outro, mas qual é o seu objetivo dentro desse relacionamento familiar? O que você quer da sua família? O que você espera? O que você quer para os seus filhos? O que você sonha para eles? É claro que eles terão os próprios sonhos, mas em termos de relacionamento, qual que é a herança? Qual que é o legado que você quer deixar para os seus filhos? Dependendo do seu objetivo, você tem sim que abrir mão de certas objeções que de repente você traz com você desde a sua infância. Então realmente é complicado você querer desenvolver o seu filho se primeiro há um ponto em que você, como responsável, precisa desenvolver. É um convite, né, que eu te faço para que você venha refletir, e talvez nesse momento você nem esteja pronta para entender tudo isso que eu estou falando, e eu já passei por isso, eu já ouvi coisas que no momento eu pensei: nossa, não, mas não é bem assim, ou eu não queria que fosse daquele jeito. Tempos depois, conforme eu fui me desenvolvendo, eu até lembrei, falei: puxa vida, lá atrás eu ouvi isso e na época eu não concordei. Mas hoje eu entendo que eu não estava preparada para aquilo, eu ainda não estava madura para entender aquilo que aquela pessoa falou lá atrás para mim, entendeu? Porque era uma briga, né? Eu não tinha essa maturidade, eu não tinha ainda esse desenvolvimento e eu não queria aquilo, mas hoje eu entendo. Então eu entendo que muitas mães querem, têm um objetivo, mas tem coisas que ela própria, assim como seus filhos, precisa de uma certa maturidade para entender, desenvolver, apresentar os frutos. Nós, como mãe, também temos esse tempo de nos desenvolvermos, de entendermos que às vezes para a gente receber da nossa família aquilo que nós queremos, tem algo dentro de nós que nós ainda não entregamos e que por isso ainda não recebemos. Então reflita sobre isso, a gente pode explorar mais, né?
E você pode me ajudar aqui com comentários, faça a sua pergunta, deixe a sua sugestão para um próximo tema, de repente em cima disso. Dá para falar um pouquinho mais dessa parte que você falou? Assim você me ajuda a te ajudar, tá bem? Mas reflita sobre isso, e se você nesse momento não consegue compreender tudo isso, não tem problema, né? Porque por isso que você pode ver com seus filhos que tem coisas que você ensina, que você aplica, que você ainda não tem retorno. Calma, porque tudo tem o seu tempo. O importante é a gente fazer essa reflexão sempre dentro de um espaço de consideração. Tá bom? Então, um abraço, que Deus abençoe o seu lar e até o próximo vídeo. Fica com Deus.